Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de duas histórias, né? Sim, resolvi fazer duas histórias nesse vídeo. Achei que os outros ficaram um pouco curtos, mas vou deixar eles daquele jeito. Mas essa aqui eu vou trazer duas histórias que a primeira delas é Shazam, uma palavra de esperança. O poder da esperança, perdão, não é uma palavra, a gente acaba associando Shazam com palavra, né? Mas, enfim. E, bom, aqui a gente vai começar com a origem do Shazam, né? Como todas as histórias começam. E aí a gente vai acompanhar um pouco da rotina de Billy Batson como o Capitão Marvel, né? Que nessa época ainda era chamado assim, e não de Shazam, né? Como ele é conhecido hoje em dia. E aí você vai vendo um pouquinho dele combatendo o crime, falando que ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas que ele tenta fazer a diferença, né? Enfim. E aí a gente vai pro próprio Billy Batson, né? Que é um menino que acabou sendo emancipado, né? E tudo. E ele tá aqui morando sozinho. Até que ele recebe algumas cartas de umas crianças em um hospital infantil, né? E aí ele vai conversar com o Mago Shazam meio que fala pra ele que uma profecia ou algo parecido de que ele vai fazer a diferença na vida de uma criança que não tem esperança ou algo do gênero, enfim. E aí a gente vê o Capitão Marvel indo tentar fazer a diferença para as crianças com alguns problemas, né? E, cara, essa HQ aqui, ela é bem tocante, assim, nessa questão das crianças, sabe? É muito boa, assim, tipo, realmente tem momentos, assim, de encher o olho de lágrimas, sabe? E lembra muito o que as pessoas tentam fazer hoje em dia, né? De, tipo, se vestir de super-heróis pra ir em hospitais que tem tratamento de câncer e coisas assim pra dar aquele up nas crianças, né? Que, cara, super-heróis são, assim, um símbolo de esperança, não tem como, sabe? E eu acho muito legal, essa HQ, assim, realmente incrível, né? E aqui mostra até um pouco dele contando as aventuras para as crianças, ele começa a tentar levar elas em algumas aventuras juntos aqui, ó, levando no zoológico, levando pro fundo do mar. Sabe, ele realmente tenta mudar a vida dessas crianças de alguma forma. E o interessante, né, até que ele vai enfrentar um perigo, ele acaba até quase colocando as crianças em perigo e é bem engraçado, porque ele todo preocupado quando ele desce, as crianças estão super felizes, sabe? E, enfim, ele não sabendo como lidar com a professora aqui, que aparentemente tá achando ele bonito e tal. É divertidíssimo, assim, em alguns momentos, mas pesado em outros, como o desse menino, né, que nunca fala nada e nunca esboça nenhuma reação, e ele descobre que o pai dele, na verdade, é um pai violento, enfim. É uma história assim bem interessante e o interessante é que aqui ele vai tentar falar com o menino como Billy Batson, porque o menino ele não confia em adultos, né, por conta do pai dele. E aí o Billy Batson vai lá tirar uma satisfação com ele. Cara, é bem bacana, assim, é muito foda como ele lida com essas questões, sabe? E aqui pra mim vem um dos momentos mais marcantes da HQ, que é o Shazam nos últimos momentos de vida de uma garotinha, sabe? Cara, isso aqui sabe, pega, tem até alguns gatilhos, assim, mas, enfim, HQ, assim, realmente incrível. E no final você vai descobrir que a criança era quem menos você esperava, né? E, enfim, aqui mostra como ele ainda continua brincando com o menino lá, né? Depois de ter feito a diferença na vida dele em relação ao pai. E por fim, né, desse vídeo pelo menos, porque na verdade a gente ainda vai ter mais um vídeo mostrando a história da Liga da Justiça e os extras dessa HQ. Mas a gente tem Mulher Maravilha, deixa eu só lembrar o nome, Espírito da Verdade, que também é uma baita HQ, né, da personagem. Inclusive eu não li tanta coisa da Mulher Maravilha, mas eu achei isso aqui incrível, assim, realmente é tão boa quanto as anteriores, sabe? Assim, nenhuma dessas HQs é ruim, eu acho que aqui eu achei mais, não sei se fraca é a palavra, mas que eu gostei menos talvez seja a do Shazam ainda, por mais que seja muito boa, mas ela pra mim fica um pouco abaixo das outras, apesar de ter momentos até mais emotivos do que as anteriores, sabe? Mas aqui a gente começa com a origem da Mulher Maravilha, como sempre, e aqui a gente também, né, como toda HQ a gente começa acompanhando o dia a dia dos super-heróis e tal, até que a Mulher Maravilha começa a tentar fazer a diferença em um país aqui, né, mostrando ela pegando
alguns capangas e tudo, enfim. Arte belíssima no nosso querido Alex Ross, ainda mais pra Ilha Paraíso. Mas enfim, aqui começam os problemas, né? Porque ela vai como embaixadora da paz, pra quem não sabe, a Mulher Maravilha tem muito esse papel de ser essa líder, essa embaixadora, essa, como é que eu posso dizer? Alguém que realmente tenta trazer a paz, mas de uma forma mais diplomática, sabe? E é interessante porque ela começa a notar que ninguém leva ela a sério, sabe? Por ela ser mulher, por ela se vestir dessa forma, né? Então ele tem muito essa mensagem de tipo, cara, não é a roupa que você usa, sabe? Não é o seu sexo que te faz. Sabe? Te faz. Como é que eu posso dizer? Ser mais capacitado ou menos capacitado. E aí tem um momento bem chocante, assim, onde ela acaba salvando, né, uma menina de um tanque de guerra aqui, que inclusive esse país está numa guerra civil, e ela tenta, né, impedir ninguém dar bola pra ela, mas ela faz isso por si só, e a menina, ela tem medo dela, sabe? Porque ela é alguém estranho pra ela é alguém que sei lá, não se veste como a maioria das pessoas, é alguém que é muito acima, é uma deusa mesmo, então ela, tipo, não se sente bem perto da Mulher Maravilha, sabe? Isso é muito bacana. E aí, de novo, ela tenta interferir, ninguém dá bola, ninguém, sabe, deixa ela ir lá pra ver o que tá acontecendo, que tá tendo um lugar onde tá tendo uma guerra, eles estão usando as pessoas de escudo humano, sabe? E aí ela vai lá tentar fazer a diferença e ninguém apoia ela, sabe? Porque são culturas diferentes. Tanto que eles até jogam pedras. As pessoas que ela tava tentando defender jogam pedras nela. E ela fica, tipo, cara, chocada, assim, porque, pô, não tem. Ela tá tentando ajudar e as pessoas não estão, sabe, escutando. Tanto que ela vai até pedir ajuda pro Clark e tal, enfim. Sensacional, sensacional essa HQ. E aí ela tenta começar a atuar mais como humana, sabe? Sem ser a Mulher Maravilha, sem ser aquela pessoa que tem a presença de uma deusa, basicamente, né? E isso é muito legal, né? Tanto que aqui ela interfere em um conflito dentro de um protesto e ela sai e ninguém vê quem ela é e o protesto volta. Tipo, tudo ao normal, sabe? Ocorre tudo certo. Se ela tivesse interferido como Mulher Maravilha, com certeza esse protesto pararia pra meio que olhar pra ela, sabe? Umas coisas assim, cara, é muito legal, assim, muito legal mesmo esse conceito e faz muito sentido com o mundo de hoje, sabe? E até o final, onde ela vai tentar impedir de novo naquele mesmo lugar, só que dessa vez, primeiramente como uma refugiada e depois como Mulher Maravilha, sabe? E é muito legal porque desde o início da história é falado dessa questão do escudo humano. E no final ela fala, tipo, ah, eu vou ser o escudo humano dessas pessoas, sabe? E aí ela começa a rebater os tiros, enfim. É muito legal isso aqui. Esse final é bem, bem bacana. Vou até pular um pouquinho pra vocês não tomarem spoilers. Mas, cara, é bem legal, assim, porque todas essas HQs, elas têm, assim, um final que eu diria que é agridoce, sabe? Nunca é um final, assim, feliz e tal, mas é um final realista e esperançoso, sabe? É um negócio que você olha e eu acho que você consegue tirar muitas mensagens daqui, muitas mensagens boas, sabe? Dessas HQs. Então fica a minha recomendação, tanto a do Shazam quanto a da Mulher Maravilha são muito boas, todas as histórias aqui são muito boas. Mas enfim, a da Mulher Maravilha pra mim é realmente no nível aí da do Batman e da do Superman. Mas então deixa nos comentários se você já leu alguma dessas histórias, se você gosta desse encadernado, se você tem essa edição definitiva aqui, essa edição absoluta, né, dos maiores super-heróis da Terra. E é isso, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui.